pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Que bom podermos nos reencontrar mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus. Na semana passada nós tivemos uma experiência tão bacana com a ceia, todos nós reunidos numa sala. Mas hoje novamente estamos aqui no canal da Igreja Batista Pedras Vivas para adorarmos juntos ao Senhor. Se você está nos visitando pela primeira vez, eu quero te dizer que você é muito bem-vindo. E, por favor, inscreva-se no canal, acione o sino de notificações para que você receba notificação de tudo aquilo que produzirmos. Eu quero também pedir a você que já está conosco aqui no canal, você que é membro da igreja, que você possa compartilhar esse culto e aquilo que o Ministério Infantil tem produzido, enfim, tudo aquilo que nós temos disponibilizado aqui no canal. Você ajuda demais quando você compartilha. Mas eu quero te convidar a adorar a Deus, celebrar ao Senhor. Meu coração está muito desejoso de bendizer ao Senhor, e eu tenho certeza que o seu também. E eu quero compartilhar com você um texto que está em Colossenses, no capítulo 1, os versículos de 13 a 20. Esse texto diz assim, sobre Jesus Cristo: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Que passagem maravilhosa, que declaração linda, que nos chama à adoração pelos méritos de Jesus Cristo. Pelos méritos de Jesus Cristo, o novo e vivo caminho, nós podemos chegar até Deus, abrir o nosso coração, celebrá-lo, porque é o Senhor das nossas vidas. Vamos fazer isso juntos agora. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria grande estarmos reunidos para adorar ao nosso Deus. O Deus que criou o universo, criou terra, céu, criou mar, criou o homem. E Ele nos criou para vivermos uma eternidade com Ele, uma plenitude com Ele. E por meio de Jesus Cristo,
hoje nós podemos nos reunir, mesmo que virtualmente, para adorarmos a esse Deus que é soberano, que reina e que sempre reinará. Então eu quero te convidar a adorar a Deus com muita alegria no seu coração, por tudo que Ele é na sua vida, pelo amor dEle por nós, pelo cuidado que Ele tem tido. Vamos adorar ao nosso Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nesse momento eu quero te convidar a nós orarmos juntos. Nós temos assuntos a tratarmos com Deus, nós temos necessidades que queremos colocar diante dEle e também muita gratidão no nosso coração por tudo aquilo que Ele tem feito e por quem Ele é. Mas antes de orarmos, eu quero ler um trecho da palavra de Deus com você. O Salmo 121, nos 2 primeiros versículos, é um salmo conhecido e esse início dele é muito conhecido. O texto nos diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa é uma declaração que nos convida a crer, a depositar a nossa esperança em Deus. Revela Deus como um Deus vivo, um Deus poderoso, que socorre aqueles que o buscam, que elevam os seus olhos para o alto. Então eu quero te convidar a exercitar agora a sua fé. Nós vamos orar juntos, nós vamos juntos buscar o socorro de Deus, que fez o céu e a terra e que a sustenta. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pela oportunidade que temos de te adorar e te bendizer. Nós te damos graças também, Deus, por mais uma semana de tantas atividades em que o Senhor nos abençoou, protegeu, guardou. Te damos graças, Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que tem tido misericórdia das nossas vidas, e é por causa dessas misericórdias que nós estamos de pé. Nós te agradecemos, Deus, porque um dia nós fomos alcançados com o Evangelho da salvação, e nós pudemos, Deus, entender o teu amor através de Jesus Cristo. Sabemos, Deus, que somos falhos, sabemos, Deus, que temos muito o que corrigir nas nossas vidas, mas nós te suplicamos, Deus, que nesse momento, pelos méritos de Jesus, o Senhor receba a nossa oração. Nós queremos, Deus, apresentar ao Senhor a vida das pessoas que estão enlutadas, famílias enlutadas, ó Deus, pela perda de entes queridos recentemente. Nós rogamos o consolo e o conforto do Senhor sobre a vida delas. Nós te pedimos, Deus, pelas famílias, as diferentes necessidades materiais, espirituais, dificuldades de relacionamento. Nós pedimos a tua intervenção, Deus, em nome de Jesus, a tua graça se manifestando nos lares. Rogamos, Deus, que haja paz entre os casais. Rogamos, Deus, que as crianças cresçam, Deus, em obediência aos pais e bem orientadas e amadas. Rogamos também, Deus, em nome de Jesus, pela vida dos nossos jovens, adolescentes, que enfrentam tantos desafios, Deus. Nós pedimos em favor deles, pedimos que a tua mão de bênção se estenda sobre eles também. E pelos nossos idosos, Deus, tão queridos, Pai. Visita cada idoso nessa hora, que recebam do Senhor o conforto, o encorajamento. Pedimos também, Deus, pelo nosso país, pelas autoridades do nosso país. Pedimos ao Senhor, Deus, que os dirija, governe sobre eles, e que através deles, Deus, muitas bênçãos do Senhor sejam derramadas também sobre as nossas vidas, sobre a vida do povo de um modo geral. Deus, ensina-nos, Pai, a sermos igreja como o Senhor quer, como o Senhor planejou. Ensina-nos, Deus, a vivermos o Evangelho segundo a tua vontade, Deus. Corrija, Deus, aquilo que nós temos que estar desalinhado da tua palavra, para que sejamos igreja viva, para que sejamos igreja transformadora, multiplicadora, para a glória do teu próprio nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, nós podemos orar ao Senhor e agora nós queremos continuar adorando ao Deus da nossa salvação. Eu quero te agradecer da sua fidelidade, agradecer ao modo responsável como a igreja tem agido nesse tempo, mantendo nossas entradas para que nós possamos honrar com todos os compromissos que temos nesse tempo de pandemia. Graças a Deus que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado o que precisamos, e nós temos a oportunidade de entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, e eu quero reconhecer que Deus é bom para as nossas vidas e reconhecer também o esforço de muitos que nesse tempo, mesmo com todas as dificuldades que o templo fechado impõe, o distanciamento social impõe, tem mantido suas entregas e essa expressão de adoração a Deus, que é a entrega de dízimos e ofertas. E eu quero continuar encorajando você a, como parte da sua adoração, entregar o seu dízimo e a sua oferta. E você tem os dados bancários da igreja, e qualquer dúvida você pode procurar as pessoas responsáveis, mas eu louvo ao Senhor que tem nos sustentado a todos.
o mesmo Deus que criou os céus e mares, que nós cantamos no início do culto, é o Deus que por amor se fez homem. Veio até a terra, habitou aqui, morreu na cruz, levou os nossos pecados, todos ali naquela cruz. Mas ressuscitou, está vivo, e por isso nós temos e podemos ter uma vida livre, uma vida plena com Jesus. E é isso que nós vamos cantar. Eu te convido a adorar e continuar adorando esse Deus que por amor se entregou por nós. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Agora nós queremos juntos meditarmos na palavra do Senhor, refletirmos na palavra do Senhor, e nós estamos dando sequência a essa série de reflexões na primeira carta de Paulo a Timóteo, e hoje, já no último capítulo, no capítulo 6, a partir do verso 3, eu quero ler o texto com você.
1 Timóteo 6, de 13 a 16, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para o qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. Dando sequência às reflexões que já temos tido, hoje Paulo avança nas orientações a Timóteo e ele mais uma vez trata do perigo dos falsos ensinos proferidos por falsos mestres dentro da igreja de Éfeso. E dos versículos 3, 4 e 5, Paulo meio que descreve, ele caracteriza os falsos mestres, dando a Timóteo a oportunidade, então, de poder perceber quem eram essas pessoas. Eles têm algumas características distintivas, e Timóteo deveria observar isso, e eu quero destacar algumas. Primeiro, eles ensinavam uma doutrina falsa. Eles ensinavam coisas que Jesus Cristo não havia ensinado, coisas contrárias ao ensino de Jesus. Eles não concordavam com palavras de Jesus e ensinavam coisas diferentes do evangelho da salvação. Então, a primeira característica destacada aqui é falso ensino, ensino estranho àquilo que Jesus e o evangelho, na verdade, ensinam. E é importante nós percebermos isso. Nem tudo que vem da boca de líderes do ambiente religioso é verdade. E é preciso que a igreja ela saiba observar, ela saiba perceber quando algo não vem de Deus, porque não vem da sua palavra. A primeira característica, portanto, do falso mestre, muitos deles eloquentes, bons de palavra, era que eles ensinavam algo diferente do evangelho, diferente do ensino de Jesus. Segunda característica é que eles tinham um caráter arrogante e mania por discussões. Eu gosto desse destaque que é dado. E essas discussões aqui não eram discussões que promoviam edificação, que promoviam na vida da igreja reflexões que levassem à santidade, que levassem a um sentimento de adoração ainda maior a Deus, de gratidão a Deus. Não. Eram discussões infrutíferas, ou melhor, discussões que levavam a frutos ruins. Eram discussões sem fins, intermináveis, e que
eram nocivos à saúde da igreja, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Então, eles estavam muito mais interessados nesse embate, na controvérsia e na polêmica, do que na edificação da igreja. Terceira característica, eles visavam lucro pessoal. O texto diz que, segundo essas pessoas, elas observavam que a piedade era uma fonte de lucro. O texto diz, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, uma característica muito comum do falso mestre, em qualquer tempo e em qualquer geração, é que ele quer explorar a fé do povo. Na verdade, a relação que ele cria com a igreja, a relação que ele constrói com a igreja, tem um objetivo escuso por detrás. Qual seja? Explorar a fé alheia. Então, Paulo vai começando a nomear para Timóteo características desse grupo, para que Timóteo ficasse bem atento. E ainda há um que, como que se resume tudo que nós falamos acima. Eles não concordavam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino da piedade. Ora, exatamente por discordar daquilo que é a essência, que são os ensinos de Jesus e o Evangelho da Graça, que eles eram identificados como falsos mestres, e eles geravam controvérsia, geravam brigas, geravam discussões, sentimentos, afloravam sentimentos negativos, sentimentos que nada têm a ver com Deus, afloravam na vida da igreja, devido à má influência desses falsos mestres. Nos versículos 6 a 8, Paulo faz um corte naquilo que ele estava falando, e ele traz com uma pitada de ironia uma reflexão importante. Os versículos 6 a 8, ele diz assim, que de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Já que ele tinha falado que o objetivo dos falsos mestres era explorar a igreja economicamente, ele diz, de verdade, o evangelho de fato é fonte de lucro com contentamento. E aí ele apresenta os seus motivos, que eram diferentes dos motivos dos falsos mestres, porque nada trouxemos para o mundo, nem nada, coisa alguma, podemos levar dele. Tendo o sustento e o que vestir, estejamos contentes. Então, o lucro que o evangelho traz é o contentamento acima das circunstâncias, ou em diferentes circunstâncias. Esse é o grande lucro do evangelho, é poder viver a vida de modo contente, de modo realizado, de modo feliz, independentemente das circunstâncias. Então, Paulo está dizendo que mesmo num ambiente, mesmo numa circunstância de simplicidade, de humildade, é possível ser feliz por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Por causa daquilo que o Evangelho de Cristo Jesus promove nas nossas vidas. Então, se eu tiver sustento, se eu tiver o que vestir, eu estarei contente, eu estarei feliz por causa de Deus na minha vida. Há muitas pessoas angustiadas, temerosas de perder bens, de perder posses, de perder aquilo que conquistaram. E do ponto de vista humano faz todo sentido mesmo. Faz sentido, eu não estou aqui a criticar. De fato, circunstâncias difíceis de perder aquilo que se custou para conquistar, aquilo que se conquistou honestamente, de forma suada, durante anos. Isso traz tristeza. Não é disso que você está falando, isso é natural. Se houver alguma perda, que alguém fique triste. Circunstancialmente, mas é algo maior, é que mesmo nessa hora é o evangelho que vem e traz consolo, é o evangelho que vem e traz conforto, é o que nós sabemos de Cristo, o que Ele fez e faz por nós, é a esperança que temos nele, que também nessa hora age em nossos corações, nos tirando da tristeza, nos tirando daquele sentimento ruim e nos fazendo olhar para o alto, olhar para a frente, olhar para onde vem o nosso socorro, que é no Senhor. Então é nessa hora também que o Evangelho, mais uma vez, faz diferença em nós, diferença no nosso coração e nos nossos pensamentos. Viver com menos não é ser menos feliz.
Viver com menos não é ser menos contente. Viver de forma mais simples não é, de forma alguma, um exemplo de que Deus não traz suas bênçãos. Porque quem anda com Deus não está com Ele por conta de bênçãos materiais, mas reconhece que tudo que tem, o que come, o que veste, tudo que desfruta, veio de uma única mão para abençoá-lo, as mãos do nosso Pai eterno. Depois, no versículos 9 e 10, ele retoma aquilo que ele vinha desenvolvendo até o versículo 5. E ele diz assim: mas os que querem ficar ricos caem em tentação. Ele não tinha dito que os falsos mestres observavam a igreja como uma oportunidade de lucrarem da igreja? Então ele retoma isso. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Ele agora fala sobre o perigo das pessoas quererem a riqueza a todo custo. O que precisa ficar muito claro logo de início, para que todo o restante da reflexão dessa sessão faça sentido. Não é proibido, não é pecado prosperar, não é proibido, não é pecado ter dinheiro, não é disso que Paulo está tratando. Qual é o problema, então? Do que ele está tratando? O problema é a relação com o dinheiro ou com os bens. Não o dinheiro em si, não o bem em si, mas a relação que se tem com o dinheiro, com o patrimônio, com os bens. A pessoa que se relaciona pecaminosamente com o dinheiro e com os bens, ela tem algumas características. Eu vou destacar algumas. A primeira, a riqueza, o bem material, é a razão maior da vida dela. Ela é dirigida por isso. A vida dela, o tempo todo mira isso. E todo o melhor que essa pessoa tem é gasto, é investido nisso. Então, o humor dela está diretamente ligado a isso. Se há ganho, há contentamento. Se há perda, é o desastre. A pessoa fica mal. Por quê? Porque aquilo, e somente o desejo de ficar rico e ter posses, dirigia a vida dela. Então ela criou uma relação em que o objetivo central da vida é ganhar dinheiro, acumular riqueza. E ela tem muita dificuldade de responder a uma pergunta. E essa pergunta ela é bastante reveladora. Quanto é o suficiente? Quanto é o suficiente para a sua vida? Quanto é o suficiente para a sua família? Qual é o limite? O fato é que ter dinheiro não é problema, ter bens não é problema. O problema é quando nós nos relacionamos com os bens e com o dinheiro, tirando o lugar de Deus e colocando esse objetivo como o primeiro e, na vida de muitos, único objetivo de vida. O sinônimo de felicidade, o sinônimo de contentamento, o sinônimo de realização é exatamente quanto se tem na conta. Qual é o tamanho dos bens, qual é o tamanho da conquista material. É isso que está em jogo aqui. Veja que uma pessoa que não tem dinheiro pode cometer todos esses pecados. Logo, não é o fato de ter dinheiro ou não ter dinheiro, porque eu posso ter alguém que não tem um centavo, mas dirige a sua vida exatamente com essas características. É pecado do mesmo jeito. Porque o pecado não está em ter ou em não ter, mas o pecado é como eu me relaciono com o dinheiro e com o bem. É muito revelador isso. O modo como nós nos relacionamos com os bens e com o dinheiro revela muito sobre nós. Por exemplo, há espaço na nossa vida para o contentamento com conquistas espirituais?
nós temos objetivos espirituais, de prosperidade espiritual, assim como nós temos de prosperidade material. Eu vejo pessoas fazendo projeções para a sua vida, para a sua carreira, e buscando conhecer e avançar no conhecimento. E tudo isso é bom, tudo isso é bênção, mas com um único objetivo, a conquista material. O que nós temos ensinado para os nossos filhos que de fato é vida feliz, vida contente, vida com significado? O que nós temos passado para os filhos e netos, para as futuras gerações? O que é uma vida realizada? Vida realizada é vida que tem dinheiro. Realização é sinônimo de ter dinheiro, e somente isso. Quais são os objetivos espirituais que eu e você temos planejado para as nossas próprias vidas e para as nossas famílias? Quantos de nós está em busca de crescer no conhecimento da palavra, de crescer no conhecimento de Deus, de ter a sua vida mais aos pés da cruz, o desejo de ser usado de forma mais eficaz pelo Senhor na evangelização dos povos? O texto aqui fala que essas pessoas, elas estão sujeitas, elas são de um grupo de risco, que é um grupo de risco que cai nas armadilhas, porque os desejos que vêm são insensatos e nocivos. Que tentações ou armadilhas são essas? Pela forma com que se vai prosperar. Então, pessoas que acabam obcecadas e tendo como único objetivo de suas vidas ganhar dinheiro, elas são pessoas que estão mais sujeitas a se entregarem a situações que as faz desviar-se de Deus e afastar-se de Deus. Posso dar alguns exemplos. Sociedade com pessoas que não prestam. Não pagar impostos. Se envolver em oportunidades escusas. E por aí vai. Movido pela ânsia, pela ganância, acaba escolhendo caminhos do como enriquecer, do como construir patrimônio, do como, de forma completamente distante de Deus e dos princípios do Evangelho. Então é o amor ao dinheiro, não o dinheiro. O amor ao dinheiro, a raiz dos males. É a relação que nós construímos. Os princípios de Deus são esquecidos, muitas vezes sem perceber, é verdade. Muitas vezes a própria pessoa não percebe, e ela tem argumentos bons para isso. Olha, eu estou fazendo pela esposa, eu estou fazendo pelos filhos, e parece que aquilo ali tem um jeitão saudável, mas é engano puro. Já não há tempo para Deus. Já não há glória, a glória de Deus não se estabelece na vida da pessoa, porque a glória é dela mesma. O que nós vemos é que Paulo está colocando o dedo numa ferida aberta. Pessoas que fazem da riqueza e da prosperidade e da construção de um patrimônio a obsessão de suas vidas. A família fica em segundo plano, a alegria é determinada pelo lucro financeiro. As amizades elas são conexões de networking o tempo todo. São conexões do que essa pessoa que está em tal lugar pode abrir portas para mim, o que eu posso lucrar com essa amizade, com esse relacionamento, com a amizade com tal pessoa. Por quê? Porque a bússola da pessoa, a direção da pessoa é uma só. E isso pode atacar pessoas que estão na igreja? Obviamente que sim. Líderes da igreja? Sim. Pastores? Sim. Qualquer um. Não tem ninguém que tenha imunidade contra isso. E nós vivemos um tempo em que as pessoas são muito valorizadas na nossa sociedade por aquilo que elas possuem, por aquilo que elas têm. Então, o tempo todo nós somos bombardeados com essa ideia de que nós precisamos ter para sermos felizes, para sermos aceitos, para sermos queridos, para sermos amados, para sermos alguém. Qual que é o grande problema disso? Por que o problema é o amor ao dinheiro? Porque o amor só deve ser dado a Deus e às pessoas. Amor é a Deus e às pessoas. É servir a Deus e servir as pessoas. E o dinheiro? O dinheiro você usa para a glória de Deus.
para abençoar pessoas. É uma inversão. Quando meu Deus é o dinheiro, há uma inversão completa no dia a dia. E o texto menciona isso. Olha que Paulo diz: e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Não foram as outras pessoas que trouxeram tormento para ele. Ele mesmo trouxe para si, com as suas próprias mãos. Por quê? Porque se desviaram dos princípios do Evangelho, se desviaram da fé em Cristo Jesus, nutriram um relacionamento com o dinheiro e com os bens, colocaram isso em primeiro lugar nas suas vidas, sendo que somente Deus pode ter o primeiro lugar das nossas vidas. Eu quero avançar no texto, chegar no versículo 11. No versículo 11, ou a partir dele, nós vemos que Paulo orienta Timóteo a que ele tivesse uma conduta diferente daquela dos falsos mestres. Paulo quer estabelecer o comportamento de Timóteo como um contraste ao comportamento dos falsos mestres. Olha o que ele diz: mas você, a ideia do contraste, eles fazem desse jeito, mas você, que é homem de Deus, fuja de tudo isso. E aí ele vai dizendo, então, o que ele deveria, o que era esse procedimento que seria um contraste aos falsos mestres. Ele diz: olha, você foge dessa galera, você já agora sabe como identificá-los, fuja dessa turma, você é homem de Deus, você é um ministro do Evangelho, você está colocado aí para pastorear o rebanho de Deus, para dirigir a visão de Deus no meio desse povo. Então o que você precisa fazer? Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. O que Paulo está dizendo para Timóteo fazer? Siga o verdadeiro evangelho, Timóteo. Porque quando nós olhamos para Jesus e quando nós concordamos com as palavras de Jesus, essa aqui é a principal busca da nossa vida, não outra. Não são os bens, não é o dinheiro, nada. A principal busca das nossas vidas, independente de quanto temos, de quem somos, independente de qualquer coisa, ela é marcada pelos valores do Evangelho: piedade, fé, amor, perseverança, mansidão. Siga firme nisso. E no versículo 12, combata o bom combate da fé. Instrua o povo, exorte, pregue. Não fique discutindo discussões que não levam a lugar nenhum, mas trabalhe para a edificação do povo, para que a palavra do Senhor seja pregada, seja anunciada, seja ensinada e produza transformação no caráter das pessoas. Esse era o papel que Timóteo deveria exercer ali. Ao invés de entrar em discussões infrutíferas ou que só magoavam as pessoas e as distanciavam de Deus, mas que ele pudesse combater o bom combate da fé através da pregação, da instrução e da vivência do Evangelho. Diz mais: tome posse da vida eterna, para o qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Ou seja, dizendo para Timóteo, se você se apodere de todos os benefícios da sua salvação. Não seja salvo vivendo como um não salvo. E há uma parábola que ensina muito sobre isso, uma parábola que nós podemos olhar isso em funcionamento. Quando na parábola do filho pródigo, nós vemos as escolhas erradas, terrivelmente erradas, do filho pródigo, mas tem um filho que fica em casa e aparentemente ele está perto do pai, mas ele não tem liberdade com o pai, ele não tem intimidade com o pai, ele não construiu um relacionamento com o pai, apesar de estar em casa. E ele diz para o pai: puxa pai, eu nunca te pedi um animal aqui para fazer um churrasco, esse teu filho se deu tanta cabeçada, volta agora e já está fazendo um churrascão. E o pai diz: filho, tudo que é meu é seu. Essa orientação de Paulo para Timóteo é bendita, irmãos. Bendita foi para a vida de Timóteo, mas ela é bendita para as nossas vidas.
nós precisamos nos apoderar daquilo que é nosso através de Cristo Jesus, que é uma vida de intimidade com o Pai. O texto segue adiante no versículo 13. Ele diz: olha, diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, o que ele está fazendo aqui? A ideia aqui é de um juramento. Olha, eu estou trazendo Deus e Cristo para essa conversa, Timóteo. Eu invoco Deus e eu invoco Cristo por aqui reunidos, e eu estou dizendo isso é coisa séria, Timóteo. 14. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está em posição de honra, Timóteo. Você é um pregador do Evangelho. Você está liderando o povo de Deus. Guarde-se. Guarde-se. Guarde os princípios do Evangelho no seu coração, para que se cumpra na sua vida plenamente o seu chamado. Versículo 16, Paulo faz 15 e 16, ele faz algumas expressões aqui que são muito reveladoras sobre Deus. Ele diz, olha, a qual no tempo certo há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está dizendo, Timóteo, não perca de mente, que ao final de tudo isso, ao final de tudo, quando todos nós estivermos diante do Senhor, seja que Ele nos chame, ou no caso aqui a ênfase é que Jesus vai voltar, e vai ficar tudo muito claro de que todas as renúncias que você fez para viver o Evangelho na sua plenitude vai ter valido a pena. Essa é a essência dessa mensagem. Todo o esforço que nós fizermos para viver uma vida alinhada com o Evangelho de Jesus Cristo, no último dia, na volta de Jesus, quando estivermos face a face com Ele, vai ficar tão claro de que valeu a pena. E finalmente o versículo 16, ele ainda fala mais. Ele diz, ó, o único que possui imortalidade, aquele que não teve início e não terá fim, que habita em luz inacessível. Todas as teofanias, todas as aparições de Deus, alguém viu uma face de Deus. A experiência de Moisés, ela é incrível, incrível. Mas aquilo era apenas uma face de Deus, um pequeno elemento de quem é Deus. Ninguém nunca viu Deus face a face. Mas na eternidade, na glória eterna, nós não teremos trevas, por causa dessa luz que é Deus, estar iluminando a tudo e a todos. Ele diz mais, olha, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. Isso não é para esse tempo. A Ele honra e poder eterno. Amém. Pare de acender velas na sua vida. Às vezes nós queremos ficar acendendo algumas velinhas na nossa vida que iluminam mal e por pouco tempo. Ande na luz que é Jesus Cristo. Esse é o chamado de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações. Primeiro, seja fiel ao evangelho bíblico, ao evangelho verdadeiro. Evangelho deturpado é falso evangelho. É evangelho que não leva ninguém para perto de Deus. É evangelho que não leva ninguém para estar com Deus na eternidade. Esforce-se para conhecer a Bíblia, para conhecer Deus através da Bíblia, para conhecer Deus pela palavra que é dele mesmo, que é a verdade, e dessa forma você vai ser capaz de distinguir erros, você vai perceber com clareza quando for um falso evangelho. Isso é protetor para a sua vida, para a sua família. Tem objetivos espirituais. Examine as suas motivações, o que de fato dirige a sua vida. Você hoje é dirigido por quê? Onde estão as tuas ambições, os teus motivos? Estude, trabalhe, prospere, mas reconheça quem é o seu provedor. Dê glórias ao Senhor. Não faça do dinheiro ou dos bens o teu Deus. Não ame a não ser a Deus e as pessoas. Avalie como você tem investido seus recursos.
Avalie o quanto você tem investido no reino com aquilo que Deus permitiu que você construísse. Responda interiormente, para você mesmo e diante de Deus, quanto é suficiente para você. Tenha ambições espirituais, estabeleça alvos, exercite a generosidade, envolva-se com o reino e confie e alegre-se no seu provedor. Esse é o lucro do Evangelho. Esse é o lucro do Evangelho, contentamento no Senhor. Que Deus nos abençoe a vivermos isso que pregamos. Que Deus nos abençoe a vivermos vida de piedade, vida alinhada com o Evangelho verdadeiro. Vamos orar juntos, agradecer pela palavra do Senhor. Querido Deus, nós te damos graças pela tua palavra que nos alerta nessa hora de algo tão importante, Deus, e tão presente, que é um risco para todos nós, que é de nós fazermos, Deus, das conquistas materiais o nosso principal objetivo e fazermos do dinheiro o Deus da nossa vida, de amarmos ao dinheiro ao invés de amarmos ao Senhor e às pessoas. Ajuda-nos, Deus, porque nenhum de nós está imune ou isento dessas coisas. E nós somos bombardeados o tempo todo, mas dá-nos, Deus, uma fé viva e fervorosa, Deus, para que nós nos alegremos com as coisas do Senhor, para que nós nos alegremos com os princípios da Tua Palavra, com os princípios do Evangelho. E no Evangelho encontremos realização, felicidade, contentamento, na certeza de que o Senhor é provedor fiel para as nossas vidas e o Senhor não vai faltar. Te damos graças, Deus, pela Tua Palavra santa e bendita nesta hora. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. Nós encerramos mais um momento de celebração e de culto. Eu quero te convidar agora a participar dos encontros de PGMs. Nós temos vários encontros em pequenos grupos multiplicadores. Nós chamamos de PGMs, que acontecem em salas online, através de aplicativos de encontro. Então eu quero te convidar agora a participar de um desses encontros com os irmãos aqui da igreja, para orar, para conversar sobre aquilo que nós podemos tirar de lição para as nossas vidas, segundo aquilo que acabamos de ver na palavra do Senhor. Você é muito bem-vindo. Na descrição desse culto, na descrição do YouTube, você tem um número que você pode acessar por WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida, e você será respondido e orientado. Que Deus abençoe todos os encontros agora dos PGMs, em nome de Jesus. Amém. Quem possa ficar tão longe, que não possa ser visto assim. Os teus olhos estão em todo lugar, aonde quer que se vá, aonde quer que se vá. Se eu fizer a minha casa no mais alto, se eu armar a minha cama entre os mortos, os teus olhos vão estar, eu sei, em todo lugar.
já existem sons nos teus ouvidos. Se eu fizer a minha casa no